Boa noite. Boa noite. Santa Casa de São Paulo afirma que vai voltar a atender casos de emergência ainda hoje. Ato do MTST fecha vias importantes da capital paulista. Queda do avião da Malaysia Airlines. Caixas pretas chegam à Grã-Bretanha para análise. Em Taiwan, o avião faz pouso em meio a tempo ruim e bate em casas. 47 pessoas morreram. Luto na literatura. Morre aos 87 anos o escritor Ariano Suassuna. Os portões da Santa Casa de São Paulo foram reabertos agora há pouco. A repórter Carla Rodeiro está lá e tem outras informações. Olha, agora há pouco chegaram aqui à Santa Casa 3 furgões com material. A gente supõe que fossem remédios, luvas, seringas, enfim, o que estava faltando e o que motivou a interrupção no atendimento do pronto-socorro. E há cerca de 5 minutos, os portões aqui da entrada principal da Santa Casa foram reabertos, como foi acertado numa reunião hoje com a Secretaria da Saúde. A decisão de reabrir o pronto-socorro foi tomada depois que o governo do estado liberou 3 milhões de reais de imediato e outros 47 milhões que serão repassados em parcelas para quitar a dívida acumulada com fornecedores. E hoje o administrador da Santa Casa foi notificado pelo Ministério Público. Ele não poderia fechar o pronto-socorro sem avisar a população com antecedência. O responsável pela administração da Santa Casa passou a tarde na sede do Ministério Público Estadual. Calil Abdala foi convocado a dar explicações no inquérito que foi aberto para investigar por que o atendimento no pronto-socorro foi interrompido se o governo do estado informa que os repasses estão em dia e inclusive com pagamentos extras. O provedor, não sei se ele falou isso, mas está no jornal de hoje, que ele precisa de 32 milhões por mês para tocar a Santa Casa. Eu estou mostrando que ele tem 34 milhões por mês. De manhã, a Secretaria de Saúde ofereceu um repasse de emergência de 3 milhões de reais, mas exige uma auditoria nas contas da Santa Casa. É uma medida que eu estou criando, uma auditoria, que vão estar representados, eu estou pedindo ao ministro Arthur Quiolo que indique o nome. Eu estou pedindo ao secretário de Felipe que indique outro nome, o Estado vai indicar o terceiro nome, para que faça uma auditoria nas contas da Santa Casa. Ninguém está suspeitando de nada aqui, por isso que nós estamos prudentemente dizendo que esta auditoria tem um tom e objetivo colaborativo. De acordo com o secretário, a Santa Casa recebeu em 2013 415 milhões de reais. Verba equivalente a 2,5 vezes o valor gasto em atendimentos. Hoje, só quem tinha consulta agendada pôde entrar no hospital. Cirurgias e exames marcados também foram suspensos. Caso desse paciente de 74 anos que teve de voltar para casa sem fazer o exame de sangue. A Santa Casa é um hospital filantrópico. O atendimento é financiado pelo SUS e complementado pelo governo do estado. Segundo os responsáveis pela administração do hospital, que é privada, o pronto-socorro fechou por causa de uma dívida acumulada com fornecedores de 50 milhões de reais. E o Hospital Santa Catarina vai encerrar em 3 meses as atividades de sua maternidade, uma das principais de São Paulo. A maternidade, que existe há 35 anos, realiza em média 240 partos por mês. De acordo com o hospital, a partir de 1º de agosto, será iniciado o processo de fechamento do setor. Com isso, serão encerradas as atividades da UTI neonatal, do berçário, do centro obstétrico e do pronto atendimento obstétrico. O hospital afirma, por meio de nota, que a ideia é ampliar a atuação em cirurgias de alta complexidade, em áreas como oncologia, neurologia, cardiologia, ortopedia e cirurgias do aparelho digestivo. Polícia indicia enfermeiro do Hospital Santo Expedito. Ele é acusado de omissão de socorro no atendimento de um paciente que morreu na porta do centro médico.
O enfermeiro Leonardo Brambila Santos afirmou que impediu que funcionários do hospital prestassem socorro ao vigia Nelson França, porque a região é perigosa e há risco de assaltos. O enfermeiro disse ainda que quando chegou perto de Nelson, acompanhado de um médico, segurança já estava morto. Nelson morreu na semana passada, depois de ficar mais de uma hora pedindo auxílio médico sem ser atendido. Na segunda-feira, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a suposta omissão de socorro. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu sindicância para investigar a responsabilidade da equipe médica no caso. A direção do Hospital Santo Expedito disse que não orienta, de forma alguma, qualquer tipo de omissão de socorro por parte de seus profissionais. Ainda segundo o hospital, caso seja confirmada a responsabilidade de algum envolvido, ele será punido com rigor. Morre aos 87 anos o escritor Ariano Suassuna. Suassuna estava internado no Hospital Português em Recife. Ele sofreu um derrame, estava em coma e respirava com a ajuda de aparelhos. O escritor tinha a saúde debilitada e no ano passado foi internado 2 vezes. Autor de clássicos como O Alto da Compadecida, Suassuna teve diversas obras adaptadas para o cinema e a televisão. Ele nasceu em 1927 em João Pessoa, na Paraíba. Em 1942 se mudou para o Recife. Formou-se em Direito, mas logo largou a carreira e passou a escrever peças de teatro, muitas delas premiadas. Suassuna também se dedicou à poesia. Ariano Suassuna foi o idealizador do movimento armorial, que tem como objetivo criar uma arte erudita a partir da cultura popular do Nordeste brasileiro. Desde 1990, ocupava a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras. Suassuna foi sempre um defensor da cultura brasileira. Nos últimos anos, ainda se dedicava a contar seus casos e histórias nas concorridas e bem-humoradas palestras que fazia pelo país. Eu tenho um interesse por doido danado, porque eles veem as coisas de um ponto de vista original, não é? E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum, ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. Em nota, a Academia Brasileira de Letras afirma que a morte de Ariano Suassuna entristece a entidade. De acordo com o texto, no espaço de um mês, é o 3º grande acadêmico que parte. A academia afirma que estende à família de Ariano Suassuna profundos sentimentos de pesar e a multidão de amigos, leitores e admiradores do autor no Brasil e no mundo presta solidariedade por essa imensa perda. Protesto do MTST fecha importantes vias do centro de São Paulo. Os manifestantes são contra a reintegração de posse de um terreno no bairro do Morumbi. A invasão foi chamada de Portal do Povo. No final da tarde, integrantes do movimento foram recebidos na Secretaria Municipal da Habitação. O ato começou na hora do almoço, no vão livre do MASP, e reuniu, segundo o MTST, 5.000 pessoas. Para a polícia, 1.500. Às 2 da tarde, os manifestantes foram a pé até o centro de São Paulo. 2 horas de caminhada e muitos bloqueios pelas ruas da região. O trânsito ficou difícil. Faz tempo que está aqui? Faz uns 40 minutos. Num trecho que demoraria quanto? Ah, demoraria poucos minutos, né? Atrapalhou demais. Tem motorista até que já desistiu, saiu do carro. Tem ninguém aqui nesse aqui, ó. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Foi ali comprar uma água. Deu tempo de comprar uma água. Olha, quanto a protesto eu não vejo problema nenhum. Eu só acho que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura. Eles vieram e fecharam 10 minutos antes aí a avenida antes da gente passar. Aí ficou todo mundo preso aqui faz mais de 20 minutos. Aqui pelo centro, por onde passou o protesto, o comércio funciona normalmente, ninguém fechou as portas, mas o que a gente percebe é que muitas filas foram formadas aguardando o transporte coletivo. Quanto tempo esperando o ônibus? 1h30. Nem sinal? Nem sinal, por causa desse protesto, né? Estamos esperando há 30 minutos. Normalmente é isso que demora mesmo? Normalmente não, aqui é um ônibus atrás do outro. Isso aí atrapalha a vida de quem está trabalhando, entendeu? A gente sai 5 horas da manhã de casa para trabalhar, quando a gente chega para vir para casa, a gente não tem ônibus. Desta vez, o movimento dos trabalhadores sem teto protestou contra a reintegração de posse marcada para os próximos dias de um terreno na região do Morumbi, invadido pelo grupo no dia 20 de junho.
O MTST diz que 4.000 famílias vivem no local, batizado de Portal do Povo. A construtora Iven, dona da área, alega que o espaço não está abandonado e que já tem projeto de construção para o terreno. Os manifestantes foram à Secretaria Municipal de Habitação para pressionar o governo a tomar alguma medida que impeça a reintegração de posse. A seguir, acidente com avião em Taiwan mata 47 pessoas. E votação na Ucrânia termina em confusão. Parlamentares trocam socos no plenário. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Pelo segundo dia consecutivo, sessão no parlamento ucraniano é marcada por confusão. A briga começou quando deputados do Partido Nacionalista tentaram expulsar do plenário à força o líder do Partido Comunista pró-Rússia. A discussão foi motivada por uma entrevista dada por ele, na qual acusou o governo ucraniano pela morte de civis. A confusão teve muito empurra-empurra e até socos. Ontem, durante uma votação que aumentou o número de tropas que combatem os rebeldes no leste do país, os parlamentares da Ucrânia também se agrediram. Queda do avião da Malaysia Airlines. Caixas pretas do voo MH17 chegam à Grã-Bretanha para serem analisadas. Corpos das vítimas são levados para a Holanda. Segundo o governo britânico, as informações das caixas pretas devem ser recuperadas em menos de 24 horas. Apesar de trazer comunicações a bordo e os dados do voo, elas não devem auxiliar na identificação da origem do míssil que provavelmente derrubou o avião. Hoje, analistas militares independentes disseram que o tamanho, a disposição, a forma e o número de estilhaços vistos em um pedaço da fuselagem da aeronave indicam que ela foi atingida por um sistema de mísseis. O caminhão que transportava os restos mortais das vítimas do acidente chegou ao aeroporto de Kharkiv hoje, de onde seguiram de avião para a Holanda. Por causa da chegada, foi declarado Dia de Luto Nacional na Holanda, país natal da maior parte das vítimas do acidente. O trabalho de reconhecimento dos corpos pode levar semanas ou até meses, segundo autoridades holandesas. Os corpos foram recebidos por autoridades como o rei William Alexander e o primeiro-ministro Mark Rutte. Houve ainda uma cerimônia semelhante a funerais militares. Após um minuto de silêncio, os corpos começaram a ser levados para carros funerários. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, afirmou hoje que ainda não estava claro se todos os corpos foram transportados. Ele afirmou ser possível que alguns tenham sido deixados para trás, mas prometeu trazer os restos mortais de todas as vítimas australianas de volta para casa. E mais um acidente aéreo assustou o mundo hoje. A aeronave faz pouso de emergência em Taiwan e bate em casas. 47 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. O avião da companhia aérea Transation saiu de Kaohsiung e tentava pousar em Penghu, em Taiwan, com 58 pessoas a bordo, sendo 54 passageiros e 4 tripulantes. Segundo autoridades locais, o tempo estava ruim e o avião tentou pousar 2 vezes e acabou perdendo o contato com a torre de controle na segunda tentativa. No pouso, a aeronave acabou batendo em imóveis próximos ao aeroporto e pegou fogo. Casas do entorno ficaram queimadas, mas não houve vítimas ou feridos fora da aeronave. Cerca de 100 bombeiros foram enviados ao local da tragédia. O presidente da Transation pediu desculpas pelo acontecimento em redes de televisão de Taiwan. Ele afirmou ainda que a companhia aérea está fazendo o que pode para ajudar as famílias das vítimas e está colaborando com as investigações. Tufão atinge Taiwan. Pelo menos uma pessoa morreu. O tufão Mátimo provocou tempestades e ventos fortes, fechando escolas e comércios. Os ventos também arrancaram árvores e derrubaram muros. O tufão, de categoria 2, numa escala de risco que vai de 1 a 5, também fez com que dezenas de voos fossem suspensos em Taipei, mas o tráfego na cidade não foi alterado. Navio Costa Concórdia deixa a ilha de Giglio, na Itália. Depois de 2 anos e meio da data do naufrágio, a embarcação será rebocada para Gênova, onde será desmontada. Houve comemoração na hora da partida. O reboque acontece a uma velocidade de 4 km por hora e o navio deve chegar ao destino final somente no domingo à noite.
Fotos da agência de notícias Reuters mostram o presidente chinês Xi Jinping em visita a Fidel Castro em Havana. Segundo a TV estatal cubana, no encontro eles falaram de assuntos de interesse internacional. O presidente chinês ainda presenteou Fidel com uma estátua de bronze que imita uma imagem de Fidel jovem. Conflito no Oriente Médio. Estados Unidos buscam um cessar-fogo em Gaza. A Comissão de Direitos Humanos da ONU decide investigar se estão ocorrendo crimes de guerra na região. O documento condena Israel, mas não menciona o papel do Hamas. A sessão especial da ONU foi realizada em Genebra, na Suíça, a pedido dos palestinos. Foram 29 votos favoráveis, inclusive do Brasil e da Argentina. Os Estados Unidos votaram contra. Houve ainda 17 abstenções, incluindo Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e Japão. O texto aprovado pede investigação independente, mas em nenhum momento questiona o papel do Hamas no conflito, como o uso de escudos humanos e de prédios civis para fins militares. O documento apenas menciona uma condenação à violência contra civis, onde ela ocorrer, incluindo o assassinato de 2 civis israelenses, como resultado do disparo de foguetes. O Departamento Americano de Estado declarou que o Hamas hoje tem foguetes que podem atingir o aeroporto de Israel, apesar de os disparos ainda não serem precisos. Os voos das companhias americanas e de diversas empresas europeias para Tel Aviv estão suspensos. Depois de 16 dias de conflito, os dois lados são pressionados a aceitar um cessar-fogo. O secretário de Estado americano, John Kerry, pediu que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, interceda junto ao grupo radical islâmico Hamas. Em Israel, ele fez o apelo de trégua ao premier Benjamin Netanyahu. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também negocia a trégua. Comissão e Parlamento Europeu aprovam de forma definitiva a entrada da Lituânia na zona do euro. Desta forma, o grupo de nações que adota a moeda comum desde 1999 ganhará seu 19º membro no início do ano que vem. A Lituânia tem 3 milhões de habitantes e integra a União Europeia desde 2004. O país báltico vê no euro uma proteção frente à Rússia e uma forma de reforçar seu peso político no continente. Crise de abastecimento em São Paulo. Diante da falta de chuvas e da baixa nos níveis dos reservatórios, a Sabesp deve usar o volume morto do sistema Alto Tietê. Nossa equipe esteve em um dos reservatórios do sistema e mostra que a seca também vem tomando conta do local, assim como acontece no Cantareira. A cada semana que passa, a água da represa Jundiaí do sistema Alto Tietê vai ficando mais longe das terras de seu Crispim. Uma situação que o agricultor custa acreditar. A escassez de água já prejudica a plantação e traz preocupação e incerteza. Surpreende, porque eu moro aqui há 36 anos, eu nunca vi uma falta de água desse jeito, né? E ela vai acabar com a mistura do prato, né? E nós sem água não dá para fazer nada, né? Já está prejudicando a produção. Já está prejudicando, porque nós plantamos 3 alqueires e agora hoje nós não plantamos nenhum, plantamos os pedaços e água, aos pouquinhos. Este é mais um reservatório do sistema Alto Tietê, é a represa Biritiba-Mirim. Daqui dá para ver perfeitamente como o nível da água baixou. Todo o sistema está operando com 22,2% da capacidade. No mesmo mês do ano passado, esse volume era de 62,6%. Além da falta de chuva, o sistema está sobrecarregado. Desde fevereiro, a Sabesp está mandando a água daqui para socorrer o Cantareira. Baixou bastante, né? Que ela vem, o nível dela que é ali em cima. Ali tem uma pontezinha de cimento e a água vem em cima. Então baixou na faixa do quê? Uns 4 metros, né? E acaba preocupando um pouco? Acaba bastante, né? E quanto mais seca, pior seria, né? Segundo o estudo da Sabesp, a partir de agosto já seria possível ter acesso a 25 bilhões de litros de água do volume morto de 2 das 5 represas, o que aumentaria em 4,7% a capacidade de abastecimento. O presidente do Subcomitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê não acredita que a reserva técnica será usada. Benedito Rafael da Silva, que também é prefeito de Salesópolis, afirma que a água armazenada no sistema é suficiente para pelo menos mais 6 meses. O grande problema é se a chuva não chegar, se o ciclo geológico não cumprir o que a natureza sempre cumpriu. A chuva chegar na época certa.
tem outras medidas a ser feitas, redução de consumo, sensibilizar mais a população para que reduza os consumos. Acho que tem outras alternativas mais fortes de utilizar o volume morto, que seria realmente aí uma situação extrema. E a frente fria, que se formou no sul do Brasil, já começou a provocar chuvas no oeste paulista. E durante a madrugada, ela avança ainda mais pelo estado. Segundo os meteorologistas, chove amanhã aqui na capital paulista. E logo atrás da frente fria vem o ar polar, que deve derrubar as temperaturas nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Um sistema de baixa pressão provoca muita chuva nesta quinta-feira em boa parte do centro-sul do país, incluindo o estado de São Paulo. Os meteorologistas falam até em chuva forte. Em todas as regiões, o dia será de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol, temperaturas mais amenas e pancadas de chuva a qualquer hora no sul e no oeste paulistas, podendo ser forte em alguns momentos. Na região que faz divisa com o Paraná, como a cidade de Presidente Prudente, tempo totalmente fechado amanhã e máxima de 24 graus. Mesmo com a chuva, ainda faz bastante calor em Ribeirão Preto, onde a máxima chega aos 30 graus. E no litoral do estado, onde os termômetros chegam à marca dos 29 graus. Aqui na capital, a nebulosidade aumenta pela manhã e já deve chover a partir da tarde. Nessa madrugada, mínima de 12 e máxima amanhã à tarde de 24 graus. Na sexta, o sol aparece entre muitas nuvens, mas esfria por causa de uma massa de ar polar. Máxima de 19. E o final de semana promete ser gelado, com poucas aberturas de sol, mas sem previsão de chuvas. Mínima de 11 e a máxima prevista é de 21 graus no sábado. Esquartejamento em Higienópolis. O Ministério Público denuncia 3 mulheres pelo crime. Elas foram acusadas de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a acusação, uma delas era amante do motorista Álvaro Pedroso e decidiu matá-lo porque ele queria romper o relacionamento. E para cometer o crime, a mulher contou com a ajuda de 2 amigas. Álvaro foi morto em março. Partes do corpo foram espalhadas no entorno do cemitério da Consolação em Higienópolis. Dias depois, a cabeça dele foi encontrada na Praça da Sé. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra 2 manifestantes presos durante ato contra a Copa do Mundo que aconteceu aqui em São Paulo. Fábio Idec Arano e Rafael Luzvarg passaram a ser réus no processo. Eles estão presos sob suspeita de coordenar ações violentas durante as manifestações contra a Copa do Mundo. A defesa nega as acusações, mas ainda não se pronunciou sobre a decisão judicial. Os 2 vão responder por incitação ao crime, associação criminosa, resistência, desobediência e porte de arma de fogo. Se condenados, a soma das penas de cada um poderá ultrapassar 4 anos de prisão. O desembargador Ciro Darlan, da 7ª Câmara Criminal, concedeu hoje habeas corpus a 23 manifestantes acusados de praticarem atos violentos em protestos no Rio de Janeiro. Dos 23 ativistas, 5 foram presos e 18 eram considerados foragidos. Todos tinham sido denunciados por formação de quadrilha armada. Em seu parecer, o desembargador disse estar convicto de que a prisão não é necessária, mas ele afirma que aplicaria algumas medidas cautelares. Com isso, os manifestantes não poderão se ausentar da cidade, precisarão se apresentar regularmente à justiça e terão que entregar os passaportes. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quem depredou, espancou e até matou durante manifestações, como fizeram com o cinegrafista Santiago Andrade, tem que ser processado e pagar pelo que fez. No Rio de Janeiro, 23 são acusados de envolvimento em violência durante manifestações. Em São Paulo, só do passe livre, 22 estão sendo investigados, além de 2 presos, agora réus, não do passe livre. No Estado de Direito, não se pode atropelar as leis, em nome de causa alguma. E também não se pode atropelar o próprio Estado de Direito. Prisões e avanço nos inquéritos se dão só agora, às vésperas das eleições. No Rio, 5 dias depois de decretadas 23 prisões preventivas, o juiz Ciro Darlan não havia julgado pedidos de habeas corpus por não ter acesso ao processo. Enfim, teve e concedeu habeas corpus nessa quarta. O que se sabe é de trechos vazados seletivamente.
O governador do Rio é Pezão, vice e sucessor de Sérgio Cabral. Cabral, aquele da farra dos guardanapos em Paris. Farra onde estava Cavendish, dono da construtora Delta. A Delta, alvo da CPI, que terminou num acordão lá em Brasília. E lá e no Rio, ninguém pagou nada, como até agora no caso do metrô em São Paulo. Não se trata de um crime justificar outros, mas do Estado de Direito valer para todos e da autoridade para julgar, a autoridade legal e moral do Estado e dos Estados. Policiais morrem, só em São Paulo 58 PMs assassinados nesse ano. Mas em São Paulo e pelo Brasil, policiais, agentes do Estado, matam em grupos de extermínio. O Brasil tem a média de 50 mil homicídios ano e nem 10% dos assassinos são julgados até o final. O furor nas ruas tem a ver também com isso. E essa carnificina impune também atropela o Estado de Direito. Sem investigar, exibir provas com clareza, sem o devido processo legal, o Estado e tais estados perdem a autoridade para julgar e condenar. Boa noite. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União decide seguir a opinião do ministro relator, José Jorge, e isentar a presidente Dilma Rousseff e os demais integrantes do Conselho de Administração da Petrobras sobre supostas irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A decisão manteve como responsáveis 11 integrantes da antiga diretoria da companhia, entre eles José Sérgio Gabrielli, Nestor Cerveró e Paulo Roberto Costa, que tiveram os bens bloqueados. O processo foi aberto em fevereiro do ano passado. O relatório do TCU aponta perdas de 792 milhões de dólares. E Dunga, novo técnico da seleção brasileira, começa a formar a comissão técnica. Andrei Lopes será o auxiliar técnico. Dunga e Lopes trabalharam juntos no Internacional, na passagem do ex-jogador no comando da equipe gaúcha em 2013. O treinador ainda terá Mauro Silva, com quem formou a dupla de volantes na campanha do Tetra na Copa de 94, como segundo assistente. Mais um integrante da equipe que conquistou o título há 20 anos, Tafarel, também está de volta à seleção. O ex-goleiro que esteve no Mundial de 2010 com Dunga como observador dos adversários será o preparador de goleiros. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O primeiro passeio de bicicleta de uma convidada. Logo mais, 11h30 da noite no Eu Nunca. Assista agora. Todo Seu.